Bom dia, irmãos. Enquanto eu via essa bênção da multiplicação aqui na frente, eu olhava para os irmãos Jonas e Azael e pensava, como Deus faz com que os irmãos sejam tão parecidos, tão próximos, quase gêmeos. E Azael foi um rei da Síria, um rei que a Síria era inimiga de Israel, E nessas lutas entre Israel e seus inimigos, a gente pode ver muito das lutas que nós temos também no nosso dia a dia, contra inimigos poderosos, até mesmo quando o inimigo é a nossa própria carne. As maiores lutas que o ser humano enfrenta, elas estão na sua mente. E elas ocorrem por conta da nossa natureza carnal. É por isso, e olhando para a nossa natureza, que o coro masculino aqui cantou, que por amor Deus me salvou, Deus olhou para um homem assim como eu. E nisso todos nós somos iguais. Nós não somos melhores nem piores. É por isso que a importância dos mandamentos recíprocos na Bíblia é tão grande para transformar o nosso caráter. E assim como Jonas e Azael são parecidos, aos poucos a gente ir se parecendo com o caráter de Deus. Apesar de sermos quem nós somos, experimentarmos a transformação e a gente pouco a pouco se parecendo mais com o nosso Senhor. É por isso que Deus nos deu os mandamentos. Ele deu a Israel, não a nós não somos israelitas, mas os princípios que subjazem aos mandamentos se aplicam à igreja de Cristo, porque a lei foi feita para a preservação da vida. A lei foi feita para que o homem fosse perfeito, assim como Deus é perfeito. Vamos orar nesse instante? Senhor, dá entendimento da Tua palavra para o Teu povo. Abre o coração daqueles que estão hoje aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra e usa a minha vida, que somente a Tua voz possa ser ouvida e primeiramente que ela possa ser ouvida por mim, que trago a Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. E foi por meio de mensageiros que essa mensagem, essa palavra chegou até nós, para que nosso caráter pudesse ser transformado e assim, finalmente, na consumação dos tempos, a gente pudesse entender o fato de sermos chamados para ser luz, para ser sal, para que a nossa presença possa impactar a vida dos demais. E para que isso aconteça, primeiro, nós precisamos ser impactados por essa mensagem de amor que nos constrange, que nos dá vontade, não mais de viver segundo a nossa inclinação ao erro, mas que nos dá vontade de viver buscando a transformação que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas, apesar de quem nós somos. Abra suas Bíblias em Êxodo 20. Nós estamos quase encerrando a série Presença, a partir dos 10 mandamentos. E hoje nós vamos ler Êxodo 20, versículo 17. Êxodo 20, 17, é o 10º mandamento. Eu pedi ao pastor Júlio para fazer uma inversão, porque eu tinha me preparado para pregar sobre essa mensagem, de modo que mais na frente a gente vai estar pregando sobre o 9º. Então não encerramos a série ainda. Vamos estar então meditando sobre o 10º mandamento. E o texto, ele nos diz: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Acho significativo que o 10º mandamento, ele trata do tema da cobiça. Porque a cobiça, ela nos ajuda a entender o pecado. Ela nos ajuda a entender o erro, porque a cobiça, ela é o estado anterior ao pecado. A cobiça,
quando a gente investiga ela, eu fico instigado a tentar entender quais são as razões pelas quais o coração do ser humano cobiça aquilo que desagrada a Deus. Principalmente quando esse coração é de alguém que já recebeu uma nova natureza. E que por essa nova natureza que nós recebemos quando depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós somos habilitados a viver livres da escravidão do pecado. O pecado, apesar de continuar a ser, fazer parte da experiência de um crente em Jesus, ele faz, mas não mais porque estejamos escravizados ao pecado, porque em Jesus nós fomos livres, amém? Então isso quer dizer que quando nós caímos, ou é por falta de vigilância, ou é por falta de compreensão do amor de Deus, ou é deliberado mesmo. E seja qual for a razão, nós temos a oportunidade de meditar um pouco mais sobre isso, porque Deus nos quer santos. Deus quer que nós espelhemos o seu caráter. Deus olha para nós com misericórdia. Ele não nos trata com o rigor que nós merecíamos, mas a partir do momento que Ele nos salva, que Ele dá a sua mão, e que Ele faz com que a gente sinta o seu amor, Ele quer que a gente viva de uma forma diferente. Ele quer que a gente não viva mais para nós mesmos, mas para honrar e glorificar o nome dEle. Como a gente cantou no primeiro cântico, glória, honra, seja dada a Jesus. E isso acontece não quando nós nos reunimos no domingo, apenas, e num coro lindo como esse, tudo que aconteceu aqui é lindo, mas não quando a gente simplesmente canta. Glória, honra, majestade, força, poder, seja dado a Jesus. Mas principalmente quando terminado o serviço, terminado o culto, a gente sai por aquelas portas para colocar tudo isso em prática. Para isso, a gente deve estar preparado para as grandes batalhas que a gente vai enfrentar. E como é que nós nos preparamos para vencer essas batalhas? Entendendo melhor quem nós somos. E quando eu olho para a palavra de Deus, em Jeremias 17:9, eu começo a entender a primeira razão pela qual o homem é inclinado ao erro. Quando Jeremias disse, enganoso, mais do que todas as coisas, é o coração e desesperadamente corrupto. O coração do ser humano é um coração enganoso e corrupto. É algo que a palavra de Deus descreve como um coração de pedra. E no momento em que nós nos submetemos a Cristo, nós estamos ali, às vezes até inconscientemente, entregando o nosso coração de pedra a Ele e recebendo dele de volta um coração de carne, um coração pronto, um coração disposto a obedecer. Um coração sedento de que o amor de Deus se aperfeiçoe em nós. E por meio disso, que outras pessoas também possam chegar ao conhecimento e serem aperfeiçoadas no amor de Deus. Para isso, a vida da congregação é fundamental. Como eu dou graças a Deus por ter uma igreja. Como eu dou graças a Deus por ter o meu pequeno grupo, pastor Júlio, que na sexta-feira se reuniu na casa do irmão Paulo e a irmã Gleides, e a gente estava ali orando pelos irmãos, orando pelas nossas necessidades e sendo ministrados pela palavra, de uma forma que nem eu que havia preparado o estudo esperava. E o Espírito Santo dirigindo tudo o que estava acontecendo e a gente terminando aquela reunião com uma gratidão no coração tão grande que não dá vontade mais de voltar a pecar. Apesar de que eu sei que isso vai acontecer. Mas a vontade que dá é sair dali glorificando o nome de Deus. E é isso que a gente tem que fazer. A vontade que dá é quando subir aqui ao púlpito no domingo, dizer para os irmãos, graças a Deus, porque Ele salvou a minha vida. Porque eu andava nos meus próprios caminhos. E quando eu andava nos meus próprios caminhos, eu fiz muitas das coisas que o 10º mandamento, ele nos ensina a não fazer.
10º mandamento nos ensina. Vamos fazer uma recapitulação. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás imagem de escultura, não as adorarás. Terceiro mandamento: não pronunciarás o nome do teu Deus em vão. Quarto mandamento: santificarás o sábado. Quinto mandamento: honrarás pai e mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, os servos, as servas do teu próximo, o boi, o jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Vamos tentar entender melhor como é que o pecado acontece. Voltando para o pecado original, quando Gênesis 3:6 nos diz que Eva, antes de tomar o fruto e comer do fruto proibido, ela olha para o fruto. Ela tem um encanto pelo fruto. E a palavra nos diz que ela viu que o fruto era agradável ao paladar, era desejável para dar entendimento. O coração de Eva se corrompeu antes que ela fizesse qualquer coisa que Deus desaprovava. Olha aí o que Jeremias disse no capítulo 17:9. O coração de Eva, antes mesmo de qualquer coisa, ele se corrompe. E se corrompe pela sua cobiça. O que é a cobiça? A palavra no hebraico é hamad, que significa se deliciar, desejar, ter prazer em, buscar. E ela, antes mesmo de saborear aquele fruto, ela se delicia com o fruto proibido. E mesmo estando no Éden, nós enfrentamos tantas dificuldades e não estamos no Éden, mas ela estava no paraíso. Ela tinha o seu esposo e ele tinha a sua esposa. Eles tinham todas as condições de obedecer a um mandamento muito simples. Mesmo diante de todas essas condições que Deus providenciou para a obediência, ela cai. E quando ela cai, os seus olhos se abrem e o resultado não parece ser tão agradável quanto ela imaginava. A palavra nos diz que o resultado foi vergonha. O resultado foi humilhação. O resultado foi uma culpa tão grande que fez com que ela e o seu marido fugissem da presença do Senhor. E Deus, por conta desse grande amor que o coro masculino cantou, Ele vai resgatar seus filhos e faz uma pergunta que muitos acham interessante. Ele pergunta: onde estás? Alguns acham engraçado porque Deus é onisciente. E essa pergunta parece sugerir que Deus não sabia onde eles estavam. Você imagina Eva ou Adão se escondendo de Deus e Deus procurando eles sem saber onde é que eles estavam? Não é isso que a palavra quer dizer. Aquela é uma palavra de confrontação. É como se Deus estivesse dizendo: aí onde você está, que eu sei, você sabe o que levou você a isso? Por que é que você está nessa situação? Por que é que você entrou nessa situação? Por que é que agora você tem vergonha? Por que você se sente humilhado? E o texto nos diz que Deus providenciou peles de um animal que, se não foi escalpelado, como eu imagino que não foi, foi morto. Um animal inocente.
para cobrir a vergonha daquele casal que fugia da sua presença. E esse é um dos primeiros elementos que aponta para a salvação em Cristo Jesus. Porque Ele foi o inocente morrendo por nós, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos experimentar aquilo que eles, Adão e Eva, tiveram acesso e não quiseram, que era provado o fruto da árvore da vida e viver para sempre. Glória a Deus, porque em Cristo nós conseguimos ter acesso de novo à árvore da vida e experimentar realmente daquele fruto que é saboroso, daquele fruto que aprova, que Deus, o coração de Deus aprova, aquele fruto que nos dá vida. E isso foi conquistado não pelos nossos méritos, mas pelo sangue do nosso Senhor Jesus vertido na cruz, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele confia como Senhor e Salvador das suas vidas, possa experimentar a vida eterna que Ele prometeu ao primeiro casal e que eles não quiseram desfrutar. Amém? O homem tenta justificar-se. A primeira tentativa do homem se justificar é de Adão, botando a culpa em Eva. A mulher que tu me deste, Senhor, ela me deu o fruto e eu comi. A segunda tentativa do ser humano se justificar foi da esposa. Do mesmo jeito que o marido transferiu a culpa, a esposa também transfere a culpa. Ela botou a culpa em quem? Na serpente. Ela diz, Senhor, foi a serpente. Ela não estava mentindo, não. Foi isso que aconteceu, realmente. Só que ela não estava entendendo o contexto total, a verdade real sobre as circunstâncias. E ela coloca a culpa na serpente e ela diz, a serpente me enganou. Eu tomei o fruto e comi. E por que eu digo que ela não estava analisando as circunstâncias de uma forma tão completa assim? Na sua ânsia de transferir responsabilidade, de transferir culpa, de colocar a culpa no outro, ao invés de assumir o seu erro. Porque ela parece que não percebeu o que aconteceu com o seu coração. Quando o seu coração se corrompe, quando ela cobiça aquilo que não agrada o coração de Deus. Parece que ela não percebeu que os seus olhos foram maus. Parece que ela não percebeu a convulsão que aconteceu na sua mente para que ela desobedecesse todos os princípios que tinham sido estabelecidos por Deus no paraíso e fazer justamente aquilo e somente aquilo que Ele não havia permitido. Dizem que o pecado, ele é saboroso. E foi isso que aconteceu com ela. Então parece que ela não tinha entendido exatamente o que aconteceu naquela circunstância. Mas nós sim. Nós hoje estamos tendo a oportunidade de meditar a partir do exemplo dela e dele, o primeiro casal, porque essas coisas também acontecem nas nossas vidas. O princípio está no coração. E quando nós falamos do coração, na verdade nós queremos dizer a nossa mente. A nossa mente é o campo de batalha onde nós travamos as maiores batalhas que nós enfrentamos durante a semana quando a gente sai aqui desse espaço de adoração. Mas o Senhor nos prometeu um coração novo. E Ezequiel 36, 26, ele diz, vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vocês. Arrancarei de vocês o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. E ele cumpriu essa promessa quando ele derramou sobre os primeiros discípulos o Espírito Santo. E ele continua a fazer isso até hoje, todas as vezes em que o ser humano olha para Deus, olha para a palavra de Deus, olha para si mesmo, olha para a sua vida e percebe que aquilo que tem vivido não é aquilo que Deus deseja que nós venhamos a viver e experimentar nesse mundo de aflições. E ao perceber que a sua vida não está alinhada com a palavra de Deus, se arrepende e confessa os seus pecados e abandona os seus pecados e pede a Deus, assim como Davi pediu, isso está escrito no Salmo 51, um coração novo, um coração disposto a
obedecer. Por falar em Davi, Davi foi um daqueles que caiu no pecado da cobiça. Diz a palavra do Senhor que Davi, todos os irmãos devem conhecer, ou pelo menos a maioria, num tempo que era propício à guerra, o exército de Israel estava lutando e Davi estava prevaricando. Davi deixa de ir para o confronto e fica em casa no bem bom. Mas o texto nos diz que mais do que isso. Certa vez ele está no terraço e ele contempla e olha uma mulher tomando banho. Ele vê a nudez daquela mulher e se encanta com aquela mulher. O resultado disso não é bom. Ele termina possuindo aquela mulher. E como consequência do adultério, o que é que acontece? Adultério? Um dos mandamentos, não adulterarás, né? Como consequência, Davi engravida aquela mulher. E aí começa um ciclo de destruição na vida daquele homem, o homem segundo o coração de Deus. Preste bem atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Os homens, as mulheres de Deus, podem também experimentar coisas amargas por conta de decisões tomadas sem a orientação do Senhor. Davi, ele, ao saber que aquela mulher havia engravidado e o esposo dela estava na guerra, dá um jeito de mandar matar o marido. Mas não era um marido qualquer. Era um dos seus amigos, um homem de sua confiança, um general que gozava de um excelente caráter e uma excelente reputação. Ao ponto de não ter caído na armadilha que Davi preparou para ele, de trazê-lo de volta da guerra para dormir com a sua esposa, para encobrir a vergonha, o pecado daquele filho do adultério. Mutatis mutandis, né, como a gente diz no direito, né, irmã Deise? É mais ou menos o que Adão e Eva fizeram também. Eles tentaram dar o seu jeito. E nós estamos no Brasil celebrando hoje o encerramento de missões nacionais. E o nosso país é o país do jeitinho. Então a gente sabe muito bem o que é que isso significa. Eles tentaram dar o seu jeito, Davi tentou também dar o seu jeito. E não funcionou, do mesmo jeito que não tinha funcionado para o primeiro casal, que fez umas roupas lá de folhas e que não servia para nada, porque aquela folha não ia durar muito tempo. Assim como culpa não dura muito tempo, culpa dá e passa. Tem uma peça teatral baseada num livro que diz: trair e coçar, é só começar. E aí, assim como a culpa é efêmera, o homem precisava de algo muito mais profundo e duradouro para lidar com as consequências do seu pecado. E Deus permite que Davi experimente algumas coisas para que ele aprendesse, como um homem de Deus, a honrar e glorificar o nome de Deus. E ele tem que experimentar, em primeiro lugar, o plano dele não ter dado certo e ele ter que mandar matar. É assim que Deus interpreta a ordem que ele deu de botar Urias lá no front, no lugar onde fosse extremamente provável a morte do Urias. É assim que Deus interpreta a atitude do coração dele. E depois de ter que lidar com as consequências de mandar matar um amigo, ele perde o filho do adultério, ele faz jejum, ele pranteia, ele chora, ele clama ao Senhor pela vida do seu filho. E Deus, sendo todo poderoso, encolhe as mãos e não salva aquela criança morre. Diga-se de passagem, de morte natural. Aquela criança estava doente. Não foi Deus que matou a criança, para que você não fique confuso por que é que o filho pagou pelo pai. Deus simplesmente não salva aquela criança pelo pecado do seu pai. E Deus sabe por que fez isso. E aquele pai experimenta a dor de um filho. Quem já perdeu um filho sabe a dor que sente um pai, quem sente uma mãe. Davi experimenta, ainda como consequência do seu pecado,
a profecia se cumprindo, a profecia do profeta Natã se cumprindo na sua vida, de que a espada jamais se apartaria da sua casa, e a partir de então ele vai sofrer alguns golpes de estado, o pior deles, dado por Absalão, seu filho amado, que se revolta contra o pai e entra em Jerusalém disposto a violar o 5º mandamento, matar o seu pai. Eu digo 5º porque se ele vai matar, ele está desonrando o seu pai. E Davi é obrigado a fugir para não ter que lutar com seu filho. Que situação! Eu me lembro também que em 1º livro de Reis, no capítulo 21, a Bíblia nos conta a história. Vamos sair de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Vamos para outro rei agora, que é o contrário, né? Estou falando do rei Acabe. E o rei Acabe, o texto de Reis nos diz que certo dia ele tinha um palácio numa localidade chamada Jezreel, e junto do palácio havia um campo cheio de uvas. Não bastasse Acabe ser rei, não bastasse ele viver num palácio, não bastasse ele governar sobre Israel, ele desejou, ele cobiçou o campo de uvas vizinho à sua propriedade. E ele vai até o dono daquele campo de uvas, Nabote, e ele faz um acordo com Nabote. Quando eu olho o texto, me parece que o preço foi até justo. Porque ele ofereceu a Nabote qualquer outra terra, estava disposto a pagar mais pelo preço. Eu acho que se Acabe tivesse vindo fazer esse negócio comigo, eu teria fechado com ele. Mas Nabote não vende a terra porque ele tem naquela terra um significado todo especial, porque aquela terra vinha dos seus antepassados e ele via aquela terra como algo sagrado, uma bênção de Deus para ele. E ele não quer abrir mão das bênçãos de Deus. Ele está disposto a pagar o preço por isso, porque dizer não ao rei poderia significar a sua morte. Mas ele está disposto a honrar os seus pais, ele está disposto a fazer aquilo que o seu coração temente está lhe orientando a fazer, e está disposto a pagar o preço, e ele paga. Porque a rainha Jezabel, quando viu o marido triste, abatido, ela olha para ele, ele não queria nem comer, e ela pergunta: o que é que aconteceu? Aí vem Acabe, eu imagino ele com aquela cara de chorão, né? Cara de menino mimado, e diz assim: Nabote não quis vender o terreno para mim, eu queria tanto aquele terreno, e ele não quis vender. Jezabel era uma mulher de fibra. O que é que ela faz? Ela diz, vou parafrasear, viu, meus irmãos? Deixa de ser chorão. Ela não disse isso não, estou só parafraseando. Deixa de ser chorão, homem frouxo. Eu vou te dar essa vinha. Ela cria uma circunstância, uma acusação falsa, violação do 9º mandamento, que mais à frente a gente vai estudar, e ela manda matar Nabote. E quando Nabote morre, acusado falsamente de desonrar a Deus e ao rei, coisa que ele não tinha feito, ela diz ao marido: vai e toma posse da terra. E aquela terra que era uma delícia, aquela terra que era o sonho para aquele rei Acabe, finalmente se torna sua. Nós poderíamos esperar que ele se alegrasse muito com isso, que tudo fosse bem a partir daí. Mas imediatamente Deus manda o profeta repreender a Acabe, e a morte de Acabe é anunciada, assim como a morte de Jezabel. Difícil aquela tarefa para Elias, dar essa má notícia para o rei, mas ainda mais sendo detestado, né, pelo rei. Mas ele faz, e é exatamente o que se cumpre. Acabe vai para a guerra contra o rei da Síria. E nessa guerra, disfarçado, se escondendo das setas do inimigo, eis que uma flecha é lançada e acerta o seu peito e ele morre. Mas na frente, Deus unge um novo rei, Jeú, e o filho de Acabe vai ter com Jeú, sem saber que Deus havia ungido,
porque percebeu que Jeú vinha a mando do Senhor, também ele não sabia isso, como se fosse um inimigo à porta, e ele sai para encontrar a Jeú, e nesse encontro, também o filho de Acabe é morto, assim como aconteceu com Davi, o filho de Acabe também foi morto, fugindo do seu inimigo. Interessante que o Salmo 127 diz que aquele que enche os filhos, se enche de filhos, né, como um arqueiro valente enche a sua aljava, jamais será envergonhado quando enfrentar os inimigos à porta. Aqueles que reconhecem, né, que tudo que nós temos, inclusive os filhos, são bênçãos do Senhor. Aqueles que temem ao Senhor. Naquele caso, o homem fugindo do seu inimigo é alvejado por uma flecha pelas costas. A flecha explode o coração dele. E o corpo daquele homem é sepultado onde? Na vinha de Nabote. Jeú manda jogar o corpo daquele homem, do filho de Acabe, na vinha de Nabote. Isso tem algum sentido para você? Como o pecado de um pai afeta a vida de um filho. E eu não estou falando de maldição hereditária, porque eu não acredito nisso. E respeito quem acredita. Mas como a gente aprende a honrar a Deus em casa, ou a desonrá-lo também em casa, pelo exemplo dos pais. E como muitos pais estão querendo levar os filhos ao conhecimento de Deus, sem investigar primeiro as motivações e como lidar com os nossos pecados para evitar as consequências dele. As consequências do pecado são sempre destruição e morte. Assim como Deus falou para o primeiro casal, são sempre consequências terríveis que nós temos que enfrentar. E às vezes as outras pessoas que estão perto também vão enfrentar. E foi isso que aconteceu na vida de Acabe. Na continuação do texto, acontece que Deus profetizou sobre Jezabel. Ela recebe o novo rei em casa, e ao perguntar sobre um inimigo comum, o rei não dá muita conversa para ela, pergunta: quem está comigo? 3 eunucos olham para ele, fazem sinal, e ele dá uma ordem, joga ela lá de cima, ela é jogada, atirada lá eu imagino lá do terraço do palácio, e cai. O rei entra e vai fazer uma refeição, até que ele se lembra de que aquela mulher havia sido jogada e o corpo dela estava lá fora, e ele manda recolher o corpo dela e sepultar, porque ela era uma filha de rei. E quando as pessoas vão lá, como Deus havia profetizado, os cães haviam comido o corpo dela e tinha sobrado parte da ossada lá e o crânio, muito pouca coisa, conforme Deus havia dito. Esses elementos são fortes, mas nós não podemos suavizar no discurso as consequências do pecado para os nossos irmãos. Nós erramos quando fazemos isso. Temos que reconhecer que a gente precisa lidar com o pecado como algo feio, que parece bonito, parece saboroso, mas cujas consequências são as piores possíveis. Em Provérbios 5, a palavra de Deus nos diz, orienta ao filho de Deus: fuja do leito da mulher adúltera, porque os seus lábios destilam favo de mel. Seus lábios são saborosos, são doces, mas o seu leito tem cheiro de morte, seus pés se precipitam para o inferno. A palavra de Deus trata de temas como obediência e pecado com muita clareza e mostra o pecado nu e cru, com as consequências destrutivas que ele traz para a vida de todo ser humano. E é com essa seriedade que a gente precisa enfrentar o tema. Quantas famílias não têm sido destruídas por homens que se recusam, mesmo dizendo-se temente a Deus, a reconhecer que o casamento é para a glória de Deus e que a sua parte no relacionamento é abrir mão do seu egoísmo para glorificar o nome de Deus, utilizando a palavra de Deus, que não faltam textos, não faltam princípios que vão orientar como é que um homem deve tratar a sua mulher. 1 de Pedro 3,7 diz: com honra, como vaso mais fraco do relacionamento, para que não sejam impedidas as vossas orações.
E muitas vezes o homem não tem mais nem fôlego para orar, sequer para pedir perdão a Deus pelos seus pecados, pela forma como tem tratado a sua mulher. Mulheres têm feito a mesma coisa, e assim homens e mulheres têm fugido da presença de Deus. A pergunta de Deus é a mesma: onde estás? Como estás? Por que chegaste aí onde estás? Há um caminho de volta. Essa era a pergunta que Deus fez para Adão e Eva, significava isso. Há um caminho de volta. Há um lugar mais excelente. Há um fruto mais saboroso para ser provado. Com certeza, se Davi soubesse que perderia seu filho, que teria que matar um amigo, que a espada nunca se apartaria da sua casa, ao olhar para aquela mulher, por mais bonita que fosse, duvido que Davi quisesse pagar o preço. E assim, muitos homens têm jogado fora toda a credibilidade construída através dos anos por um momento de prazer. E muitas mulheres têm feito a mesma coisa. Jesus certa vez falou, quando ele voltasse, acharia fé na terra. Às vezes acontecem essas coisas até mesmo na igreja. Comunidade dos santos. Comunidade daqueles que acreditam e dizem, proclamam que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Como às vezes a prática está tão distante do nosso discurso. Se Jezabel soubesse que o seu marido morreria de uma forma infame, sem sequer usar as roupas de rei, porque estava se escondendo dos seus inimigos. Se Jezabel soubesse que Jorão morreria com uma flecha atravessada no seu corpo, explodindo seu peito. Se ela soubesse que seu filho seria enterrado naquele campo que ela, como mulher de fibra que era, resolveu dar para o seu marido, dando o seu jeitinho, duvido que Jezabel, por mais incrédula que ela fosse, quisesse pagar o preço. Porque uma mãe ama o seu filho. E em Isaías o Senhor nos disse, ainda que uma mãe viesse a esquecer do seu filho, eu todavia, do seu filho que mama, eu todavia jamais esqueceria de ti, meu povo. Então Deus compara o seu amor a um amor de mãe. E Jezabel era mãe. Duvido que ela quisesse perder o seu filho. Tenho dúvidas se ela perderia o seu marido. Mas o seu filho, duvido. Mas ela pagou o preço, experimentou muito caro o preço do seu pecado, da sua cobiça. Vamos finalizar essa mensagem olhando para o que está escrito. Eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus 6, no versículo 22. Nós podemos ler juntos, cada um na sua versão. Vai sair uma bagunça santa. Mas preste atenção não no que o irmão está falando, mas naquilo que você está lendo, na sua versão, tá bom? A mensagem é a mesma. Se você estiver sem Bíblia, preste bem atenção naquela pessoa que está do seu lado, lendo em voz alta, e você vai ouvir, e guarde isso no seu coração. Vamos ler juntos? Versículo 22. Versículo 22. Agora sim, vamos ler juntos? 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Como é que você tem olhado para a mulher, o homem, a casa, os bens, o emprego, a função? Como é que você tem olhado para a família do próximo? Como é que estão seus olhos? Será que eles estão bons? Será que eles estão focados em Cristo? Será que você tem olhado para o seu irmão, para o seu semelhante, da mesma forma que Deus olha? Isso significa um olho bom. Coisa que os meus olhos não são naturalmente, né, Emerson?
Doutor Emerson está doido para me fazer a cirurgia. Quando eu aparecer aqui sem lente, sem óculos, a culpa vai ser dele, viu? Essa semana a Miriam foi fazer um exame para mudar lentes e me passou um zap dizendo, vou fazer uma cirurgia. Você está doida, minha filha? É assim que se faz cirurgia, de terça para quinta. Ela fez e está bem. Glória a Deus por isso. Abençoado seja o nosso irmão. E quando Miriam agora olhar para as coisas, né, não vai precisar mais de lente nenhuma. Eu não estou invejando ela, não. Mas eu sei que Emerson tinha uma intenção quando ele fez isso, né? Levou primeiro a esposa, o marido vem logo depois. E a gente tem o prazer de olhar para os objetos. Eu não tenho esse prazer desde os 7 anos de idade, né? Quando eu comecei a usar óculos. Você tem o prazer, e dou graças a Deus porque eu uso óculos. Eu conheci o irmão Pedro lá em Macapá, excelente violonista. E eu, apesar de ver muito, tento tocar violão até hoje, não consigo tão bem. E o irmão Pedro toca um violão excelentemente. Mas o irmão Pedro é cego. Ele honra a Deus na sua cegueira, tocando violão. E eu dou graças a Deus por poder enxergar. Mas eu tenho certeza que tanto ele, se pudesse enxergar de óculos, quanto eu, se pudesse ver sem óculos, claramente as coisas, tenho certeza que o meu espírito ficaria mais feliz. Vou orar por você, Emerson. É isso que Deus quer. Que a gente olhe para os objetos e a gente veja como Deus vê, com clareza, com pureza, com santidade, para que aquilo que a gente deseja, e cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir, que a gente deseje aquilo que agrade o coração de Deus. Em outras palavras, o Senhor disse, todas as vezes que a gente pedisse alguma coisa a Deus em nome dEle, Ele nos concederia. Isso significa, quando o nosso coração, enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, se deixar transformar por Deus para que a gente possa olhar para as coisas e para as pessoas com o olhar de Deus. Amém? E não mais com o nosso olhar de homem e de mulher carnal. Em Mateus 5, Jesus disse, no versículo 28, no versículo 27, 28 e 29, ele disse, não cometerás adultério. Vocês ouviram. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti. Pois é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o corpo ser lançado no inferno. Pastor, a palavra está dizendo então que se eu olho para as coisas, eu continuo olhando com o meu olho carnal, eu devo arrancar e ficar cego, igual o irmão Pedro lá de Macapá? Não. Esse texto não está orientando ninguém a arrancar o olho. Nem muito menos os textos que estão próximos dele, arrancar os membros, as mãos, os braços, as pernas. A Bíblia não ensina a mutilação como uma forma de lidar com as consequências do pecado ou de prevenir o pecado. O que Deus está dizendo por meio de Jesus é investigue a origem. Investigue a causa. A causa não são os olhos, mas a forma como você vê. A causa está no coração. Investigue o seu coração. Você veio aqui hoje para glorificar o nome de Deus? Sim ou não? Quem veio? Levante a mão. Você que levantou a mão, investigue seu coração. Obrigado. Investigue seu coração. Porque o que Deus quer é que você analise o que é que tem levado você a fazer o que Deus não aprova. É nesse ponto que você deve se preocupar, que você deve orar, que você deve consagrar. É nesse ponto que começa a fazer sentido o negar-se a si mesmo. Quando a gente entende que aquilo que a gente está vivendo não é o que Deus deseja e a gente deseja mudança. Deus já nos deu a sua palavra. Deus já deu o seu filho e ele viu seu filho morrer na cruz e ele sofreu com isso. Muito mais do que Davi e muito mais do que Jezabel. Porque Jesus, ele era inocente. Ele morreu no lugar de Barrabás. No meu lugar e no seu lugar.
para que nós fôssemos reconciliados com Deus e a gente desejasse e o nosso coração se inclinasse para fazer na nossa vida a vontade de Deus. Não seria melhor, então, ouvir os conselhos de apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 5, versículo 3, quando Paulo nos diz: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas do alto e não nas da terra? Não seria melhor a gente não perder tanto tempo buscando ter o mal da nossa sociedade, desse tempo, da nossa geração, essa busca desenfreada por ter o reconhecimento humano, ao invés de compartilhar, ao invés de ser reconhecido por Deus? As promessas que Ele tem para nós são maravilhosas. Que a gente consiga contemplar essas promessas e desejar viver para Deus. Que as nossas motivações sejam glorificar o nome dEle. Nós glorificamos o nome dEle não quando nós cantamos glória, honra, força, majestade, poder sejam dados a Jesus, mas quando a gente investiga os nossos motivos que têm nos inclinado ao erro, e a gente deseja, assim como Davi desejou no Salmo 51, um coração novo, um coração disposto a obedecer. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Brilho do teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. O Senhor se alegra com esse canto. O Senhor se alegra com o arrependimento de um pecador. O Senhor se alegra quando um filho dele quer se parecer mais com ele, quando uma filha dele quer se mais parecer com ele. Olhando para a palavra de Deus e desejando assim seja na minha vida. Assim seja também na sua, meu irmão, minha irmã. Que Deus nos abençoe e que ao olhar para a cobiça, a gente tenha a serenidade, a sabedoria de investigar os motivos, analisar bem as consequências e tomar decisões certas. Vamos orar? Baixe sua cabeça. E nesse instante, eu queria que você colocasse diante de Deus aquilo que tem lhe afastado do Senhor. E eu queria que você estivesse apresentando esse seu ponto fraco, esse seu ponto cego diante do Senhor, para que haja transformação. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor não nos deixa em dúvida, Senhor, sobre quem nós somos e quem o Senhor deseja que nós venhamos a ser. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra, ela nos revela, Senhor, como pecadores, mas também revela, Senhor, um Deus que desde o princípio e antes do princípio já havia preparado, Deus, uma série de obras para serem experimentadas por aqueles que tiveram acesso livremente à Tua graça salvadora. Não porque tenhamos feito ou deixado de fazer qualquer coisa, mas porque fomos alcançados pela fé em Cristo, a nossa salvação. Nós fomos alçados também a uma outra condição. E nessa outra condição de filhos de Deus, nós temos, Pai, cada vez mais prazer em Te obedecer. E se agora, Deus, algum de nós, nesse instante, e com certeza todos nós temos alguma área em que precisamos revisar, algum ponto cego. Se hoje nós temos consciência, Senhor, daquilo que nos afasta do Senhor, que haja quebrantamento, Deus. Que essa canção que nós cantamos em uníssono, Senhor, seja uma prática de vida. Que a gente possa experimentar, Senhor, grandes vitórias que o Senhor deu para Davi, quando ele verdadeiramente desejou mudança. Que haja mudança no Teu povo, muito mais do que conhecimento de cor dos 10 mandamentos, que eles estejam na nossa prática de vida. Quem sabe para que a gente não precise nem citá-los, porque nós estaremos vivendo e as pessoas estarão vendo a Jesus Cristo nas nossas vidas e as pessoas estarão dando glórias ao Senhor, porque o Senhor fez a mudança no meu coração, Senhor.
Eu que já quebrei tantos mandamentos, hoje está pregando a tua palavra, justamente num ponto que na minha história de vida foi tão caro e me trouxe tantas dores. Muito obrigado pelo discernimento que o Senhor me deu e pela autoridade espiritual que o Senhor me deu, Senhor, para falar sobre arrependimento e implicitamente para falar também sobre novidade de vida para todos aqueles que desejam viver para Cristo. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, hoje e sempre.